Entrevista. Todos os anos, nesta época, a época do verão, né, muitas cidades do país são atingidas por fortes chuvas que causam enchentes, deslizamentos, destroem casas, pontes, estradas, colocam a população em risco e, inclusive, causam inúmeras mortes, como acabou de acontecer recentemente aqui no mês de janeiro, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Só que informações precisas podem ajudar a reduzir os danos e também podem ajudar no processo de recuperação das áreas atingidas. Nós vamos saber mais conversando agora com o diretor de marketing da Imagem, uma empresa que trabalha com geoinformações. Bom dia, senhor Lúcio Graça. Bom dia, Denise. Obrigada pela participação e eu queria que o senhor ajudasse a entender um pouco como é que funcionam essas informações que podem ajudar. Prevenir não dá, né? Não tem como prevenir chuva, mas tem como prevenir o impacto de uma forte chuva, não é isso? É isso mesmo. Bem, de verdade, também bom dia aos espectadores. Bem, as informações que podem dar apoio à prevenção de acidentes desse tipo, elas são relativamente conhecidas. Mas o que falta é uma decisão de investimento. E são investimentos relativamente simples, que as prefeituras muitas vezes não fazem por não dar prioridade e deixar para a ação de Deus aí que essas coisas não vão acontecer. A nossa empresa, ela tem um papel de prover soluções de inteligência geográfica, onde a geografia é colocada no centro da tomada de decisão. Então, se a geografia tivesse sido colocada no centro da tomada de decisão, nós não teríamos permitido construir nas áreas de risco. Então, a gente acredita que colocando a geografia, a informação geográfica, o conteúdo geográfico, a inteligência geográfica na tomada de decisão, a gente vai construir um mundo melhor. E quando a gente fala de uma solução de inteligência geográfica, a gente tem dois elementos básicos. Um são as informações geográficas, a cartografia. No caso de uma prefeitura, nós estamos falando das informações que vão dar a visão da cidade para os administradores, a informação que tem das ruas, das edificações, dos loteamentos, dos rios, da ponte, toda a infraestrutura viária, dos pontos de referência, do relevo, da hidrografia, da cobertura vegetal, das camadas geológicas. Tudo isso é o que vai dar sustentação a um planejamento com vistas a evitar esse tipo de acidente. E essas informações, elas podem custar barato. Por exemplo, a gente tem condição hoje de obter imagens de satélite que são de custo muito acessível, porque os satélites estão aí dando volta na Terra e obtendo essas imagens. E com essas imagens já provê uma informação visual da cidade essencial. Agora, senhor Lúcio, no caso, por exemplo, no caso recente aqui da região serrana do Rio de Janeiro, a gente vem acompanhando a divulgação das informações, né? E havia, inclusive, um levantamento sobre as áreas de risco na região. E muitas das áreas que deslizaram não estavam apontadas como áreas de risco de deslizamento, né? Inclusive algumas áreas com bastante vegetação, com vegetação segura na terra, que vieram por cima das casas, por cima das cidades mais atingidas. Esse trabalho de mapeamento, essa inteligência geográfica que o senhor coloca para a gente, quais são os elementos que podem ser usados, qual é o trabalho que pode ser feito para garantir maior precisão? Ou o que aconteceu aqui no Rio foi absolutamente atípico e nenhum trabalho anterior poderia reduzir o dano? Eu não tenho maiores informações sobre o trabalho que foi feito antes, mas provavelmente ele foi feito olhando mais uma área central das cidades. Não foi feita uma análise mais ampla da área do município. E o que a gente viu aí no Rio foi desmoronamentos em áreas
mais remotas, áreas que aparentemente não representavam maior de risco. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente o mapeamento nessas áreas periféricas, na área mais interiorana dos municípios, não foi feito com a precisão ideal. Precisão ideal, por exemplo, quando a gente está falando de levantar o relevo da região, a declividade da região, a gente precisa fazer um levantamento com uma precisão de 1 metro. E isso hoje se faz, por exemplo, com radares. Existem radares transportados em avião ou mesmo por satélite, dependendo do nível de precisão que se deseja. E esses radares obtêm um mapa do relevo da região com precisões centimétricas, se você quiser. E, inclusive, eles são capazes de penetrar a cobertura das árvores e definir o relevo do terreno, não da cobertura das árvores, como se faz hoje com foto aérea, que você não consegue penetrar. Então, esse tipo de investimento tem que ser feito para você ter certeza de que ali existe uma área de risco. Outra coisa também não é só o relevo, o tipo do solo, a permeabilidade do solo. Isso tem que ir a campo, tem que fazer levantamentos mais sofisticados. E toda essa sofisticação, né? A gente fala tanto do avanço da tecnologia e é sempre bom destacar que essa tecnologia deve avançar para o nosso benefício, né? Pelo menos é isso que a gente espera, né, senhor Lúcio Graça? E essa precisão que o senhor falou até de centímetros nesse mapeamento e tal, isso possibilita, o trabalho que vocês realizam, que a imagem realiza, possibilita, inclusive, simular situações de inundações e deslizamentos? Sim. Aí entra, inclusive, um outro item do que a gente fala de uma solução de inteligência geográfica, que é o item do software, do aplicativo. É a capacidade da gente fazer análises, de cruzar informações, de usar o software, usar a máquina para fazer esses cálculos para a gente. Então, a gente tem condição de fazer softwares que simulam, por exemplo, o escoamento da água. Você imagina, o software vai calcular para cada lugar do terreno, caindo uma gotinha d'água, para onde essa água vai escorrer. E se você levar em consideração a capacidade do solo de absorver essa água em função de um determinado tempo de chuva, você consegue até prever aonde provavelmente vai acontecer um deslizamento. Pois é, para onde a água vai escorrer e também para onde ela não vai escorrer, onde ela vai ficar represada e ali provocando uma pressão e aumentando a situação de risco, né, senhor Lúcio? É isso mesmo. Das barragens que podem não suportar, tudo isso. Bom, eu estava lendo uma matéria, se não me engano, ontem, dizendo que a situação aqui do Rio foi tão atípica que ela pode nunca mais se repetir. Eu acho que é bom a gente não acreditar nesse tipo de informação, torcer para estar certo, mas se preparar para estar errado, né, senhor Lúcio? Ela pode não se repetir ali, em Friburgo, em Teresópolis e Petrópolis, mas pode se repetir em outro lugar. A gente que é carioca lembra que, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, ou mais, 10 anos, aconteceu isso na cidade do Rio de Janeiro. Houve línguas na serra, até hoje nossas serras ali do maciço da Tijuca tem essas marcas. Aliás, em abril do ano passado, em Niterói, no Morro do Bumba, em Santa Teresa, no Morro dos Prazeres, né? Em Angra. Em Angra dos Reis, em pleno Réveillon, quer dizer... Então, não adianta achar que não vai acontecer, mas porque em algum lugar vai acontecer sim. Bom, e ter essas informações faz toda a diferença, ajuda a deslocar a população no caso de uma necessidade, a tirar o que pode vir a estar represando a água do caminho, a ajudar na contenção das encostas. E aí eu queria agradecer muito a sua participação e as informações aqui no programa Rádio Sociedade, senhor Lúcio. Eu que agradeço a atenção e fico à disposição para qualquer informação que vocês queiram obter. O senhor Lúcio Graça é diretor de marketing da Imagem, uma empresa especializada no sistema de informações geográficas. Muito obrigado. E bom dia para todos. Bom dia.